A Vossa Excelência, direito de resposta acerca do pronunciamento feito pelo excelentíssimo senhor prefeito Jorge Silva na reunião ordinária do dia 1º de dezembro, qual deverá acontecer na próxima reunião ordinária desta Casa Legislativa, dia 8 de dezembro de 2014, às 19 horas. Sala das reuniões, em 5 de dezembro de 2014. Vereador Olívio José Teixeira. Correspondência recebida não há? Não? Então faça a leitura da matéria. Como está fazendo? Indicação número 281/2014, troca de poste de iluminação pública que se encontra no meio da rua José Gabriel, esquina com rua Juscelino Bastos Garcia. Vereador Robson Deodan Frazão. Falta assinar, viu, Robson? Projeto de lei número 041, de 5 de dezembro de 2014, autoriza o município a outorga concessão de direito real de uso de imóvel. Senhor presidente, senhores vereadores, submeto a elevada deliberação de Vossa Excelência o texto do projeto de lei que autoriza o município a outorga concessão de direito real de uso de imóvel. Este projeto foi elaborado observando-se as normas legais vigentes e esta compatível com a Lei Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e demais leis pertinentes ao assunto. Tem a presente proposição a finalidade de implantação de reservatório de água que servirá ao sistema de abastecimento de água do município. Pelo interesse público de que se reveze e presente iniciativa, confio na aprovação do incluso projeto de lei que solicito seja apreciado e votado nos termos do regimento interno da Câmara e da Lei Orgânica Municipal, em regime de urgência urgentíssima. Anteciosamente, Léry Jorge Silva, prefeito municipal. Parecer conjunto dos membros das comissões de Constituição, Legislação, Justiça, Redação, Orçamento, Finanças Públicas ao projeto de decreto legislativo número 009/2014, que dispõe sobre a aprovação das contas do município de Cambuí, relativos ao exercício 2013 e de autoria da mesa diretora. Projeto de decreto legislativo número 009/2014, Câmara Municipal de Cambuí, dispõe sobre a aprovação das contas do município de Cambuí, relativos ao exercício de 2013. Idelmar Donizete Isaías, presidente, Ana Cláudia Garcia, vice-presidente, Marco Terence Chaves, secretário. Senhores vereadores, esse projeto aqui do projeto de lei 041, de 5 de 12 de 2014, vem em regime de urgência urgentíssima. Eu vou passar para as comissões. Parecer. 4 dias. Também o projeto de decreto legislativo 009/2014 dispõe sobre a aprovação das contas do município de Cambuí relativas ao exercício de 2013. Comissões também, 7 dias. Já veio comparecer? Primeira votação também, o projeto de lei 040/2014. Altera a lei municipal 1790 de 9 de abril de 2003 e dá outras providências. Esse projeto não se inclui a pauta para votação hoje. Senhores vereadores, passamos agora ao período das breves comunicações, ocasião em que será concedida a palavra por 5 minutos a cada vereador. Agradecer o seu comentário. Algum vereador? Senhor presidente, eu pedi para falar na tribuna, porque talvez o tempo
não seja bastante para que eu faça meu pronunciamento aqui no direito de resposta. Para hoje? Pois não. Agora, se o senhor me permitir, eu teria direito de usar a tribuna e depois as breves comunicações. Se o senhor permitir falar o que eu preciso nas breves comunicações. Você também. Vereador Olívio Teixeira fez o requerimento pedido de direito de resposta, fundamentou o requerimento dele, baseado no regimento interno, artigo 212. Vou usar tudo. Pois não. Não sabe que eu não vou, né? Presidente, mesa diretora, novos colegas e amigos da plenária, da galeria, aliás. Bom, eu gostaria de iniciar minha fala lembrando a todos quais as principais funções e responsabilidades do vereador. Nós, vereadores, somos responsáveis pela elaboração, discussão e votação de leis para a municipalidade, propondo benfeitorias, obras e serviços para o bem-estar da população em geral. Nós, vereadores, somos responsáveis pela fiscalização das ações tomadas pelo Poder Executivo, isto é, pelo prefeito. E nos cabe a responsabilidade de acompanhar a administração municipal, principalmente no tocante ao cumprimento da lei e da boa aplicação e gestão do dinheiro público. Na última sessão da Câmara, o prefeito Leles compareceu como convidado para falar a respeito das obras de asfaltamento e sobre as horas extras de servidores municipais. Nessa ocasião, todos os vereadores que se pronunciaram nas breves comunicações expressaram um sentimento de protesto ao Executivo fazendo uma reclamação, com exceção do vereador Domingos. O prefeito Leles, que fora convidado para falar sobre o asfaltamento e sobre as horas extras, aproveitou praticamente metade do seu tempo, que foi de aproximadamente 20 minutos, para atacar o vereador Olívio. Sinto-me no direito de me defender por ter sido atacado através de críticas sem o embasamento da verdade. E sinto-me também na obrigação de divulgar um pouco da minha atuação como representante, não só de meus eleitores, mas de todos os cidadãos junto ao Legislativo de Pambuí. A primeira coisa que quero esclarecer é que na Constituição Federal e no normativo da Caixa Econômica Federal me é assegurado o exercício do cargo para o qual fiz concurso público e do cargo para o qual fui eleito, vice-prefeito e vereador, desde que haja compatibilidade de horário. Gostaria de acrescentar que vereador não tem relógio de ponto e muitos de nós têm outras atividades. Posso citar alguns colegas vereadores, como por exemplo, o vereador Robson é servidor da FEMIG, o vereador Geraldo é instrutor de autoescola, a vereadora Ana Cláudia, que é uma profissional obrigada a ficar a maior parte dos seus dias fora do município, o vereador Hélio é carpinteiro, o vereador Elair é caminhoneiro, o presidente da Câmara é advogado. Sendo assim, por que somente o vereador Olívio teria que permanecer na Câmara todos os dias durante o dia todo? A crítica do prefeito deve então servir a praticamente todos os vereadores. O senhor prefeito disse que eu só falo e reclamo. Se uma das atribuições do vereador é a de fiscalizar as ações tomadas pelo Poder Executivo, isto é, pelo prefeito, e se algumas dessas ações do prefeito causam alguma dúvida a algum vereador, essas ações têm que ser questionadas por esse vereador. O senhor prefeito, como conhecedor dessas atribuições do vereador, não deveria trazer mais questionamentos para o nível pessoal. O senhor Leles, como prefeito, procura executar seu trabalho da melhor maneira possível. Assim como eu, vereador, procuro cumprir minhas funções da melhor maneira possível. Eu estaria sendo omisso se não falasse e não reclamasse das ações que eu considero ser as mais acertadas. Não devemos esquecer que nós, prefeito e vereadores, trabalhamos para o povo e que nossas ações têm que beneficiar o povo. O senhor prefeito disse também que eu não fiscalizo nada. A respeito disso, gostaria de citar alguns exemplos.
Nos primeiros dias do mandato, recebi uma denúncia de que havia uma turma de empregados da prefeitura trabalhando numa casa que o prefeito havia comprado na rua Dom Pedro II. Fui até lá juntamente com o vereador Magno e verificamos que havia uma caminhonete, 2 tratores com carreta e cerca de 10 homens trabalhando, máquinas e trabalhadores da prefeitura. Perguntei ao chefe da turma de quem era aquela casa e ele me respondeu: é minha. Tirei várias fotografias e fui ao quartel de polícia registrar a ocorrência. Mais tarde, o tenente me informou que procurou o prefeito e o mesmo disse que a casa não era dele e que o dono da casa requereu que a prefeitura a limpasse porque havia lá vários escorpiões. Mais tarde, tive notícias de que a casa era do prefeito Leves. Outra fiscalização que novamente foi necessário fazer outro boletim de ocorrência foi a respeito da retirada dos bloquetes do depósito da prefeitura, onde havia uma carregadeira e 2 caminhões retirando os bloquetes paviés, aqueles que pavimentavam o centro de Bambuí e que já duravam mais de 30 anos. Como há um descaso do governo estadual junto a Bambuí no que se refere à segurança pública, esses BOs ainda não deram em nada. Como fiscal do Executivo, pude comprovar algumas ocorrências marcantes no que se refere a licitações. Uma delas foi com relação aos gastos com as festas de carnaval. Comparando os gastos com festas de carnaval de Bambuí e Córrego d'Anca, verificamos que o município de Bambuí pagou 3 vezes mais que o município vizinho. As bandas foram as mesmas, o empresário foi o mesmo e a estrutura usada semelhante. No entanto, enquanto o carnaval de Córrego d'Anca ficou em cerca de 50 mil, o de Bambuí ficou em cerca de 150 mil. Depois que eu divulguei isso, não tivemos mais carnaval, nem festa do Dia do Trabalhador e nem festa de Réveillon na praça. Outra ocorrência marcante referente à licitação foi a respeito da licitação de um veículo de serviço de caçamba. No edital exigia um caminhão ano 2012 e só foram convidadas 3 empresas, 2 das quais nem eram do ramo e nem apresentaram propostas. Então, ao invés de fazer uma nova licitação, contrataram a única empresa que apresentou proposta. O veículo que fazia o serviço era muito mais velho do que o exigido pelo edital e, por minha indicação, a Câmara apresentou requerimento para cancelamento da licitação devido às irregularidades e ela nunca foi cancelada. Também no que se refere ao transporte de alunos, verificamos que os preços pagos por quilômetro a algumas empresas eram bem mais altos que os preços normais do mercado. Acredito que isso se deva ao convite de poucas empresas para participar das licitações. Quer dizer, quanto menor a concorrência, maior o preço pago. Além de ser eleito vereador, antes de ser eleito vereador, apenas como cidadão, eu já me preocupava com os problemas da nossa cidade. Quando o Executivo estava substituindo os blocos de concreto feitos pelo prefeito Zé Brito por aqueles blocos solúveis que a população chamava de bloquetes Tonizal, eu procurei o prefeito e ele deve se lembrar disso. Eu disse ao prefeito que ele não devia continuar a obra, que aqueles bloquetes eram de má qualidade e que a obra não estava ficando péssima e não duraria nada. Naquela hora, o prefeito estava conversando com o então vereador Valdeci e ele nos disse que não entendia do assunto porque ele era dentista. Em resposta à afirmação do senhor prefeito de que eu não fiscalizei a ERT e que eu prevariquei enquanto vice-prefeito, informo que isso não corresponde à verdade. Primeiro, porque vice-prefeito não tem nenhum poder de decisão e sua função é de somente substituir o prefeito em ausências prolongadas. E segundo, porque os trabalhadores daquela obra por várias vezes me viram lá. É claro que eu não tinha conhecimentos técnicos para saber se ela estava sendo bem ou mal feita, porque eu sou economista e não engenheiro sanitário. Mas naquela época, se eu fosse prefeito, certamente eu teria em minha equipe pessoas capacitadas que responderiam pela qualidade daquele serviço. Ora, se ele como prefeito não tinha obrigação de entender dos bloquetes, por que eu como vice-prefeito tinha obrigação de entender de estação de tratamento de esgoto? Ainda em relação à EPT,
e acompanhando a administração municipal, gostaria de lembrar que o atual prefeito havia se comprometido em reunião conjunta com a administração Galeno, Codevasp e sua comissão de transição a dar continuidade e terminar a obra da estação de tratamento de esgotos através de aditivos ao contrato anterior. Além de não ter cumprido o compromisso assinado em ata da reunião de 12 de dezembro de 2008, abandonou a obra, deixou que o material fosse roubado e a obra depredada. Além de grande prejuízo material, também tivemos prejuízo ambiental, porque o esgoto de Bambuí deveria estar sendo tratado há muito tempo. Para justificar a não continuidade da obra, depois de 2 anos, ele moveu uma ação contra o ex-prefeito Galeno, pedindo a devolução do dinheiro aplicado à estação de tratamento de esgoto, como se nada tivesse sido feito. Dessa forma, ele teria uma desculpa para que a obra não pudesse ser terminada, porque estava sub judice. Como pode o município pedir a devolução do dinheiro se o mesmo não pagou nem a contrapartida? Muito provavelmente, o município terá de indenizar o ex-prefeito Galeno devido a esse processo. O prefeito Leles, na última sessão da Câmara, disse ainda que eu deveria fiscalizar mais o Executivo. Quanto a isso, eu acredito que não só eu, mas que todos os vereadores deveriam fiscalizar mais o Executivo. Se assim fosse, talvez tivéssemos descoberto estas irregularidades que estão sendo apuradas há muito mais tempo. No início do nosso mandato, aprovamos um requerimento meu, para a contratação de um profissional ou empresa para nos auxiliar no trabalho de fiscalização. O requerimento foi aprovado, mas ninguém foi contratado. Aproveito o momento para questionar o porquê da não contratação desse profissional. E o prefeito, que tem tanto poder de convencimento junto aos vereadores, por que não os convenceram a contratar tal fiscalização? Será que ele quer mesmo ser fiscalizado? Falando das responsabilidades dos vereadores, vocês devem ter notado que nenhuma hora eu disse que o vereador tem obrigação de conseguir emendas parlamentares. O prefeito disse que eu não viajo, por isso não consigo emendas. E talvez para justificar as centenas de milhares de reais em diárias que ele recebeu ao longo de seus mandatos. Por falar em diárias, a única que percebi foi de R$600 de uma ida a Brasília em meu próprio veículo para pleitear recursos junto ao então ministro da Agricultura, Antônio Andrade, para a cobertura da Feira dos Produtores e também para patrulhas mecanizadas para a Associação de Produtores Rurais. Esses projetos estão em andamento. Consegui, através de emenda do deputado Antônio Lerim, um automóvel para o PSF e também academia para ginástica. Esse deputado não havia nem sido votado em Bambuí nas últimas eleições e também não tive que receber diárias para conseguir esse benefício. Gostaria também de dizer que ficaria muito triste e envergonhado se, conseguindo emendas para obras, visse que o recurso fora mal aplicado em obras mal feitas e mal acabadas. Em relação ao legislador, na função de legislador, procurei sempre atender aos cidadãos, modificando leis e também criando novas, dentre elas a que criou o Serviço de Inspeção Municipal. Esse projeto foi aprovado por todos os vereadores e foi sancionado. Para valorizar os títulos concedidos pelo Legislativo, apresentei um projeto de resolução que modifica o regimento interno da Câmara, em que cada vereador poderia indicar no máximo 2 honrarias por sessão legislativa e dispõe também sobre a concessão dos títulos de medalhas. Cada vereador poderia indicar no máximo 5 moções ou placas de homenagem por sessão legislativa. E a justificativa era que trata-se de uma forma de reduzir o número de homenagens que estão sendo propostas pelo Legislativo, para que esses títulos, moções e placas sejam devidamente conferidos somente a pessoas que realmente tenham contribuído para o engrandecimento e desenvolvimento de nosso município. Esse projeto não foi aprovado e reapresentado em 2014, a pedido de colegas, foi novamente reprovado. Como já disse anteriormente, para auxiliar os vereadores no trabalho de fiscalização,
conseguimos aprovar requerimento para a contratação de empresa ou profissional para este fim. Mesmo aprovado, nunca foi contratado. Parece que não há interesse em fiscalizar. Para permitir que o município pudesse pagar precatórios com alienação de bens, apresentamos proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, que altera a redação do artigo 19. Esta proposta foi aprovada. Procurei sempre votar favorável a todas as leis e projetos que julgassem bons para o município e para os cidadãos, apresentados por colegas e também pelo Executivo. Um que votei contra foi para a aquisição de veículo para a Câmara, porque acredito que ficaria muito mais em conta a contratação de serviço de táxi. Quanto aos projetos de suplementação ao orçamento, sempre votei contrário devido à forma ilegal com que o Executivo as apresenta. No meu entender, e também de vários advogados, esses projetos devem conter as rubricas anuladas e as que serão suplementadas. Assim, os vereadores ficariam sabendo o que o Executivo deixaria de fazer e o que faria com os recursos. Mesmo assim, os colegas, com exceção do Geraldinho e minha, aprovaram todos os projetos de suplementação. Recentemente, no último mês de agosto, foi aprovada a suplementação de cerca de 10 milhões na mesma forma. No final de 2013, apresentei um projeto de alteração na lei orçamentária. O Executivo havia apresentado uma aprovação de suplementação de quase 70%. Modifiquei e os colegas aprovaram que seria de 5%. Assim, teríamos um poder de barganha junto ao Executivo para atender nossas reivindicações, como concurso público, plano de cargos e salários para os servidores, asfaltamento de ruas que ainda estão no chão e melhoria das estradas. Nada adiantou. O prefeito só faz o que ele quer e os vereadores aprovam tudo que ele pede sem que nos atendem nada. Só fiz indicações em meu nome no início do mandato. Quando vi que o Executivo raramente dava alguma satisfação, passei a fazer indicações através de outros colegas. O Tribunal de Contas indica que a lei orçamentária seja o mais próximo possível da realidade do município e que uma suplementação acima de 40% reflete total falta de planejamento. Em 2012, a suplementação foi de cerca de 90%. Eu disse numa reunião que o Executivo brinca de governar e nós, vereadores, brincamos de legislar e fiscalizar. Votaria favoravelmente a vários projetos do Executivo, desde que houvesse transparência. Cito como exemplo um projeto que autoriza o Executivo a pegar um empréstimo junto ao BNDES no valor de 3 milhões para asfaltamento de ruas. BDMG. Requeria ao Executivo que informasse quais ruas seriam beneficiadas, para assim saber se as mesmas tinham rede de esgoto, rede pluvial, etc. Na última meia hora antes da reunião, apareceu uma lista de ruas que possivelmente seriam asfaltadas. Pedi aos colegas que adiássemos a votação para analisarmos melhor o projeto e eles não aceitaram. Então, somente o Geraldinho e eu votamos contra. Não votamos contra o asfaltamento, e sim contra a forma como os projetos são apresentados. Recentemente, também no mês de agosto, apresentei para apreciação e votação 3 requerimentos. O primeiro, referente à ata da reunião havida entre a Codevasf, Galeno e Leles, em que Leles se comprometeu a terminar a obra da estação de tratamento de esgotos. Foi aprovado que se constasse em ata a reunião da Câmara, a cópia da mesa, a fim de que ficasse registrado o fato e que a Câmara deverá fazer diligência para averiguação do que foi feito e dar seu parecer. Este requerimento foi aprovado, mas nada foi feito até hoje, nenhuma providência foi tomada. O segundo foi para que o Executivo tivesse ciência do acórdão referente ao processo em que o município é obrigado a cumprir exigências referentes ao tratamento do lixo, o lixão, sob pena de multa diária de R$1.000 por dia. O requerimento foi aprovado. E o terceiro foi para que se apurasse sobre o sumiço dos bloquetes retirados do centro de Bambuí, uma vez que Leles afirmou que não deu bloquetes para ninguém e nem autorizou sua retirada, e quem pegou roubou.
Apenas Geraldinho e eu votamos a favor e o requerimento não foi aprovado. Neste caso, a Câmara votou contra a transparência. Então, nobres colegas, vereadores e o povo de Bambuí, deixo para vocês o julgamento de que o prefeito Leles afirmou a meu respeito na última reunião. E fica também para todos vocês o julgamento de minha conduta como vereador. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem. Você quer fazer o uso da palavra? Você viu que verdade. Eu só queria, né, manifestar aqui o meu pesar, né, pelo falecimento da minha prima. Alguns conheceram a Rose e o Jorge, né, que moraram há um tempo em Bambuí. A filha deles foi encontrada morta ontem, menina de 27 anos. Então a família está em luto devido a esse motivo. Obrigado. Sabe o motivo do falecimento? Não se sabe. Tá meio susto. Ela morava em Bambuí, era daqui. Ultimamente eles moram onde? Eles moram em Belo Horizonte, ela estava morando em Campos, no Rio. Nossa, as meninas mais lindas do Brasil. Isso. Algum outro vereador quer fazer uso da palavra? O vereador Paulo se deu grande razão, né? Pela ordem do presidente, a mesa diretora, presidente, eu queria só falar aqui para o pessoal das comunidades rurais, né, que cedido meu, do Marquinhos, do Elaí, de demais vereadores aí, que estão aí, né, arrumando os atoleiros nas comunidades rurais. Então o pessoal das comunidades rurais pode ficar tranquilo, tem 2 caminhões, uma patrulha, uma máquina aí tirando os atoleiros, né, das comunidades rurais. Então o pessoal que mora nas comunidades rurais, que tiver algum atoleiro aí, que dá acesso à sua fazenda, procurar alguns dos vereadores aqui, ou demais vereadores, para que faça o pedido, que a gente está pedindo aí para consertar esses atoleiros das comunidades rurais. Também falar sobre o projeto, eu tive com o deputado Rafael de Andrade, e hoje eu tive pedindo para ele agora mais um equipamento, né, para a cidade de Bambuí, se Deus quiser, a partir do ano que vem. E falar um pouquinho também, senhor presidente, sobre o aparelho de mamografia. Então o pessoal acha que a gente esqueceu, a gente não esqueceu não, a gente está cobrando. No primeiro semestre agora de 2015, se Deus quiser, esse aparelho vai estar funcionando aqui na nossa cidade. E a gente não esqueceu não. Então, o pessoal aí na internet fica perguntando aqui, falando aí, cadê o aparelho, né? O aparelho chegou, tá aí, mas não é assim, não é chegar e pôr para funcionar não. Depende da burocracia, depende de mais coisas. Mas no primeiro semestre, presidente, esse aparelho vai estar funcionando, se Deus quiser, para atender as mulheres aí acima de 40 anos. Também, senhor presidente, falar também sobre o campeonato, né? O campeonato de torneio de futebol que está acontecendo aqui no estado de DB, onde a prefeitura está ajudando aí, né? Está colaborando e ajudando, patrocinando, né? Esse torneio que ontem, durante muitos anos, eu não vi a EB tão cheio de gente como eu vi ontem. Então, e o ER lá à frente do torneio e várias equipes participando, senhor presidente, com o apoio da prefeitura. Então, mais uma vez, agradecer ao executivo aí pelo apoio. Porque sempre a gente está pedindo lá, o pessoal está ajudando, né? O executivo está ajudando. Então, mais uma vez, senhor presidente, muito obrigado e por hoje é só. Mais algum vereador? Pela ordem do presidente, boa noite à mesa diretora, colegas vereadores e demais presentes. Vou falar da cobrança do povo, né, em relação ao cemitério. 2 anos que a gente está pedindo, eu acho que mendigando, pedindo. Nós estávamos desde o primeiro ano, a vereadora Geri e todos os outros vereadores pedindo a limpeza do cemitério e a iluminação, que até ontem ainda não foi feita, né? Às vezes hoje ainda começa a fazer. Então eu queria deixar aqui o pedido para o executivo que fizesse essa limpeza do cemitério e essa iluminação. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Mais algum vereador? Vereador Mário Denis. Boa noite, senhor presidente. Boa noite em nome do meu cunhado, o Adalto, lá de Araxá, que está nos visitando hoje. Boa noite a todo o plenário. Senhor presidente, primeiramente, dizer que na reunião passada, muito me entristeceu a atitude do prefeito municipal, que nós nos convidamos ele para vir aqui para falar de um assunto, o assunto partiu para outro. Eu quero até pedir Vossa Excelência para que vejamos se tem chance de a gente estar convidando ele de novo para falar das ruas que
têm que ser asfaltadas porque não deu nem tempo, né? Partiu para um lado diferente da conversa. Mostrar também o meu apoio, de certa forma, ao vereador Olívio, que eu acho que ele também ter ficado sem direito de resposta aquele dia, nós pecamos nessa situação, mas dizer para ele também que as ideias aqui nessa Casa do Povo, se cada um aqui é votado de maneira diferente, se cada um tem um voto de cidadão diferente, é porque existe ideias diferentes aqui dentro da casa. Quando ele diz que os vereadores brincam de legislar, muito me entristece, ainda mais dele, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, a gente já brigou várias vezes, mas como ele diz que no ano passado fez aí alguns projetos de lei, eu também fiz 120 projetos de leis, né? Foi muitos. Nós trouxemos aí 3.320.000 para Bambuí, inclusive essa semana chegou mais 3 ônibus que juntamente com o vereador Robson Weller a gente trouxe para casa. Quando ele diz que algumas votações teve o voto só do Geraldo que acompanhou ele, é porque o Geraldo pensou igual ele nessa situação. Cada um aqui vota de maneira diferente. Então, que essa briga dele e do prefeito seja comprada entre os dois, porque cada vereador aqui trabalha de uma forma. Lá na porta da minha casa eu tenho o prazer de receber várias pessoas, 2, 3, 4 horas da manhã, aqui nessa casa várias pessoas me procuram. Então essa é a minha forma de trabalhar. Então eu quero dizer para ele o seguinte, que eu fiquei triste da semana passada o prefeito ter vindo falar de não ter tido direito de resposta, mas que ele também, que no ano que vem agora, possa entender que aqui é uma disputa de ideias, cada um vota de maneira diferente. E que nós estamos aqui representando o povo. Se for todo mundo com um caminho só, o povo não será bem representado. Obrigado, senhor presidente. Vereador Domingos Zé Rocha. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, galeria presente, eu agradeço a presença de vocês. Quero aqui, senhor presidente, falar que o vereador Olívio veio me citar. Eu não sei porque ele me citou, porque eu sou um vereador que todo mundo é testemunha do meu trabalho, o que eu faço aqui, o que eu cobro. Pensa que eu não cobro para ver que eu cobro, já falei aqui várias vezes que eu cobro. Agora o vereador ali vem, vereador Domingos Borges. Vereador Domingos Borges faz um trabalho aqui humilde, pé no chão, não é querer assim, sem querer aparecer não. Fica aí nas esquinas conversando fiado não. Eu não sou vereador que conversa viado, eu só procuro ajudar as pessoas. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Eu aprendi uma coisa, a pessoa tem que ter humildade. Então, eu acho que nesse momento, a pessoa tendo humildade, ela pode sim falar alguma coisa em sua defesa. Eu agora acho engraçado, o vereador Olívio, ele votou todos os projetos aqui de Bambuí para beneficiar Bambuí, o Olívio votou contra. Gente, o povo tem que saber disso, que ele votou, e é verdade, ele votou, eu provo nas atas aí, em quase todos os projetos, ele votou contra. Agora vem aqui citar meu nome, por quê? O que ele tem comigo? Eu não quero conversa sua não, fica calado Deus. Agora eu que estou falando, você falou, agora eu que falo. Você respeita minha fala, tá? Então o negócio é o seguinte, ele acha, eu trabalho, pergunta o povo aí fora se eu não trabalho, se eu não faço o meu trabalho, eu cobro, acho que eu não cobro coisa que é errada, eu sou contra as coisas que é errada aqui na cidade, não pensa ele que eu sou contra coisa que não é errada não. Teve vereador aqui na Câmara, nas épocas que eu fui vereador, e tentou pegar no meu pé, e presidente de Câmara, ele não deu conta não, ele tomou suci. Hoje não está vivo mais, ele tomou suci, eu não tomei nada não. Graças a Deus eu tenho meu nome limpo, e vou manter meu nome limpo, e ninguém vai sujar meu nome não, está enganado. Eu não quero que, você para citar meu nome, eu tenho que provar alguma coisa contra mim. Se eu não provar, eu processo ele. Eu agora vou processar, porque eu podia ter processado outro, e não processei, porque eu quero ver se eu tenho algum rabo preso com alguma coisa, graças a Deus. Eu não tenho. Certo, senhor? Muito obrigado. Senhores vereadores, quanto ao vereador Magno, disse aqui em minutos anteriores que eu deveria ter concedido ao vereador Olívio resposta. Na verdade, se eu concedesse a palavra para o vereador Olívio, lado lógico e evidente que eu teria que conceder a palavra para outros vereadores. Embora, eu acho que até teria razão. Diante disso, eu achei por bem não conceder a palavra para o vereador Olívio, porque senão as coisas iam esquentar.
Do jeito que eu vi que o senhor prefeito estava aqui, eu pensei que o vereador ali fazendo o pronunciamento dele poderia as coisas piorarem. Na verdade, o prefeito estava no estado de Minas, até não sei o porquê. Mas eu acho que nós estamos na democracia. Acho que cada um tem o seu pensamento. Nós não podemos obrigar a vereador nenhum a votar em projeto nenhum. Cada um vota de acordo com a sua consciência. Se o vereador Olívio vota contra, se o vereador Geraldo vota contra, é um direito deles. É um direito deles. Assim como, se o vereador vota a favor, é um direito deles também. Cada cabeça uma sentença. Eu estou notando que entre o vereador Olívio e o prefeito municipal, parece que está caminhando por um lado pessoal e eu gostaria que, se houvesse possibilidade de amenizar um pouco as coisas, porque na hora do repente, eu tenho muito medo do repente do homem, tanto do homem quanto da mulher. E eu notei que aquele dia, na reunião passada, o senhor prefeito, não sei o que aconteceu, mas ele estava fácil de partir para o ataque. Claro, lógico, é evidente que eu percebi que o vereador Olívio também engoliu aquilo ali, mas se ele pudesse avançar na goela do prefeito também aqui, eu tenho certeza que isso teria acontecido. Mas, como nós devemos respeitar um ao outro, eu achei muito bem não conceder a palavra do vereador Olívio, porque as coisas eu tenho certeza que iam piorar muito mais. Então, eu gostaria que nós continuássemos trabalhando na melhor harmonia possível e que um respeitasse ao outro. Eu acho que se votou contra, sem problema nenhum. Claro, lógico, é evidente que o vereador Olívio, com quase tudo, ele vota contra, mas é um direito dele, nós não podemos tirar. Fiquei muito surpreso com a minha eleição e eu tenho certeza absoluta que nós somos 11 vereadores, eu tenho certeza que 10, pelo menos, ou seja, todos os vereadores, nós tínhamos certeza que o vereador Olívio ia votar contra a minha reeleição. Ele atrasou na reunião, eu sabia que ele ia atrasar porque foi a mim comunicado, e quando ele chegou, eu pensei, veio para votar contra. Claro, lógico, é evidente que se votasse contra, eu não poderia ficar insatisfeito com o vereador Olívio. Ele já votou às vezes contra alguma coisa minha, jamais eu fiquei insatisfeito. Então eu acho que nós temos que procurar a trabalhar unidos, procurar a consertar os erros que nós já cometemos aqui, que ninguém é perfeito, ter mais cuidado um para com o outro, porque aqui é a casa do povo. Nós somos representantes do povo de Bambuí. Nós fomos eleitos para isso.
Então vamos procurar manter a paz, manter a tranquilidade e vamos respeitar um ao outro. O vereador votou contra? Votou. E se votou a favor também? Votou. Eu tenho certeza absoluta que o vereador Olívio, se ele vota contra isso, mas se nós votamos favorável, ele pode às vezes ficar um pouco magoado com os companheiros, mas ele não fala nada. O irmão desabafou hoje aqui, eu até não vi ataque nenhum de Vossa Excelência, simplesmente teve o direito de resposta, respondeu tranquilo, sem problema nenhum. Vamos ver se nós continuamos mantendo a melhor harmonia possível. Porque é tão feio, tão desagradável os comentários de rua. Eu acho que nós temos que respeitar um ao outro, medir as palavras, para que nós podemos continuar o nosso trabalho. Ok? Só queria te agradecer, senhor presidente, por não me ter dado o direito de resposta aquele dia, você agiu com sabedoria, né? Talvez deixasse de falar coisas que precisava e falasse coisas que não precisava. Né? Da mesma forma, eu citei aqui, se eu tivesse citado que todos os vereadores reclamaram na última sessão, estaria mentindo. Aí o vereador aí a sessão reclamou, eu tinha citado no meio. O único que não reclamou foi ele, achou ruim falar. Na verdade, o prefeito foi convidado para comparecer a esta casa para falar a respeito de asfalto e a respeito de hora extra. E eu também fui tomado de surpresa, porque eu jamais imaginava que ia acontecer. Mas se eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse concedido a palavra a Vossa Excelência, as coisas iam piorar. Pode ter certeza absoluta. Aquilo que eu falo que na hora do repente é complicado. Vamos continuar? Presidente. Vereadora? É porque eu queria dizer a última, estou brincando. Não, é só porque eu lembrei de pedir a colaboração da população de Bambuí a respeito do bingo do hospital. Né? Então, eu queria pedir o apoio da população, né, na compra aí das cartelas, para a gente estar podendo ajudar o hospital, porque o hospital está precisando. A gente precisa, não está boa a situação do hospital, a gente tem que ajudar o hospital. Deus me livre guarde de fechar o único hospital da cidade. Então não tem rico, não tem pobre, não tem feio, não tem bonito. Todos, né, precisam do hospital, faz falta para todos, né? E a gente, assim, eu quero pedir encarecidamente a toda a população para estar ajudando na compra das cartelas, para que seja um sucesso, né? Com fé em Deus vai ser, né? O bingo do hospital. Desde já, muito obrigada a todos. Presidente, como esse projeto aqui é de urgentíssimo, eu queria que o senhor, uma opinião que eu estou dando, que o senhor fizesse uma comissão para ver isso aqui, o terreno que é direitinho, para ver como que esse projeto aqui ele de urgentíssimo, é um projeto meio... No caso, para votar na próxima reunião. Aí no caso, precisava formar essa comissão aqui para ver direitinho no campo, isso aqui, esse loteamento, onde que é direitinho. Na verdade, eu nem li, né, esse projeto. Então, clareza para a gente votar. O que é? É a aquisição de um terreno? Sessão. Cessão de terreno, para ver ceder um terreno para Copasa. Então, Copasa na riqueza dentro de compra do então, é o seguinte, eu acho que deveria uma comissão para lá, para ver, uma comissão de 3 vereadores, os líderes indígenas, ou vai o líder. O que é a sua opinião? Essa comissão? Eu acho que dá tempo para comprar, não, presidente. Na sessão. Hã? Sessão, não é verdade. Prestar? Direito único. Também. Onde que é o local? Para passar que a pessoa quer foder a população, não é para comprar, vai passar da população, onde é que compra isso? Vereador Domingos Zé Borges, vereador Robson Leobrando e vereador Olívio. 3, combinados? Fazer essa comissão e durante essa semana vocês dão uma olhada nisso aí. Aí, Ana Cláudia? Posso lugar para Ana Cláudia? Ana Cláudia? É. Não é porque eu coloquei vereador Olívio. Não. Eu ia falar até para o Romões, para o lugar na frente. Então, Ana Cláudia. Sem problema? Então, vereador Olívio, Ana Cláudia e Robson Leobrando também.
indicação do vereador Edmilson. Indicação 281/2014, que providencie com a máxima urgência a troca de poste de iluminação. Senhores vereadores, indicação do vereador Robson Delbrando Frazão, que pede providência com a máxima urgência a troca de poste de iluminação pública que se encontra no meio da rua José Gabriel, esquina com a rua Juscelino Bastos Garcia. Deve ser no Cerrado, aqui. Está sendo discutido. Não quer discutir? Aprovado. Poste de madeira, Projeto de lei 040. 040? Virou 038 da GNI. Primeiro tempo? Então, projeto de lei 038/2014 da vereadora Geni, altera os artigos 74 e 250 da lei 68, de 6 de junho de 1978, que institui o Código de Posturas do município, da outras providências. Na verdade, esse projeto já veio com parecer favorável das comissões, por unanimidade, emitiram parecer favorável à sua tramitação. O vereador já tem conhecimento desse projeto? Não? Sem problema? Então está sendo discutido em primeira discussão. Não há o que discutir? Aprovado. Ele é turno. Não. Primeira A votação. indicação, desculpa. Primeira votação. E vamos em seguida para o projeto de lei número 040/2014. É o projeto que altera a lei municipal 1790, de 9 de abril de 2003 e dá outras providências. Artigo 1º. Artigo 4. Esse projeto é o seguinte: já veio das comissões com parecer favorável à sua tramitação. Modificação na taxa de iluminação pública. Exatamente. Consumo mensal de quilowatts até 30 isento. De 31 a 50, 1,5%. De 51 a 100, 2,5%. De 101 a 200, 5%. 201 a 300, 8%. Acima de 300 quilowatts, 9%. Percentuais da tarifa. Está sendo discutido. Senhor presidente, eu posso votar e justificar meu voto? O meu voto é contra. Se eu justificar por quê? Primeiramente, porque quando fala de iluminação pública, isso aqui na Câmara é uma novela, né? A gente tem que ir lá e mendigar. Eu falo mendigar porque mendigar um poste onde está faltando. Isso aí, a prova disso é o Robinho, sou eu vejo o vereador Domingos também fazer muito isso, os outros vereadores, vai lá e fica pedindo o tempo inteiro. E esse projeto, ele tá aumentando 0,5%, 2%, isso está aumentando as contas dos bambuienses. E eu não estou vendo melhoria, para que geralmente quando está aumentando alguma coisa é porque está tendo melhoria. E esse, infelizmente, está voltando só para trás. Então eu quero pedir aos meus amigos vereadores, na hora que estiver votando, pensar direitinho, porque tá certo, tem que regularizar? Tem, mas na hora certa. Eu acho que o município não, que seja a CEMIG ou quem for, não está cumprindo com os deveres precisos. A cidade está nas escuras e agora o pessoal querendo aumentar ainda mais. O meu voto é contra, senhor presidente. Prejudicar também, senhor presidente? Senhores vereadores, um voto contra. Vossa Excelência aqui? Eu quero dizer que sou a favor, porque no futuro o município é que vai prestar esse serviço. E talvez o recurso seja pouco para que seja bem feito. Na Então, verdade, já está vindo do município. exatamente. Então eu quero votar a favor por isso. O vereador que for favorável, que permaneça onde estiver. O vereador que for contrário, levante ou se manifeste. Um voto contrário e 10 votos favoráveis. Certo?
20h40. Senhores vereadores, 20 horas. Isso é a primeira votação, né, senhor presidente? Primeira votação. Primeiro turno. Não havendo mais nada a tratar, assim como iniciou os trabalhos, em nome de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo,